Você já se sentiu sufocado pela ansiedade, como se o mundo estivesse desmoronando à sua volta e você não tivesse controle sobre nada? Pois saiba que esse não é um problema apenas da era digital. Há quase 2000 anos, Marco Aurélio, o imperador filósofo, também enfrentava noites insones, pressões esmagadoras e um império em constante estado de caos. E é justamente por isso que a sabedoria dele é tão valiosa hoje, porque se um homem que governava milhões enfrentava guerras, pestes e traições, conseguiu encontrar serenidade em meio ao caos, nós também podemos. Antes de mergulharmos nessa jornada, já aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Isso fortalece ainda mais nossa comunidade estoica e ajuda essa mensagem a chegar a quem mais precisa. Hoje vamos explorar como Marco Aurélio lidava com a ansiedade e o caos. E, mais importante, como você pode aplicar essa sabedoria na sua vida agora. Capítulo 1. Um imperador humano diante do caos. Muita gente enxerga Marco Aurélio apenas como um ícone da serenidade, mas na verdade ele era profundamente humano. Quando assumiu o trono de Roma, não herdou apenas glória, mas um império em crise, e guerras nas fronteiras, conspirações dentro do Senado, pragas devastando cidades inteiras e, acima de tudo, a pressão de carregar nos ombros a responsabilidade por milhões de vidas. Imagine acordar todos os dias, sabendo que uma decisão sua poderia significar a ruína ou a salvação de uma nação. É fácil entender por que a ansiedade podia rondá-lo como uma sombra constante. E mesmo assim, em vez de se deixar consumir, Marco Aurélio escrevia em seu diário, o livro que conhecemos hoje como Meditações. Essas anotações não eram para o público, eram conversas íntimas consigo mesmo, tentativas de alinhar sua mente diante do caos. Ele não se via como um herói imbatível, mas como um homem que precisava se treinar diariamente para não sucumbir às pressões. Isso já nos dá uma primeira lição. A ansiedade não se vence de uma vez por todas. Ela se administra dia após dia. Capítulo 2. Ansiedade. Ontem e hoje. Às vezes, pensamos que a ansiedade é um mal exclusivo do século XXI, mas os escritos de Marco Aurélio provam o contrário. Ele falava sobre o peso do futuro, sobre as expectativas sufocantes, sobre o medo de perder tudo. Hoje, talvez não comandemos exércitos, mas enfrentamos batalhas invisíveis. Prazos apertados, comparações constantes nas redes sociais, medo de não ser suficiente, a pressão de estar sempre disponível e produtivo. O nome mudou, mas a essência é a mesma. A mente tentando controlar o incontrolável. Marco Aurélio entendia que a raiz da ansiedade está justamente nesse impulso. Querer prever, antecipar e dominar aquilo que não está nas nossas mãos. Por isso, repetia para si mesmo: se algo externo te atormenta, não é a coisa em si que te perturba, mas o julgamento que você faz dela. Essa frase é mais atual do que nunca, porque se ele encontrou serenidade no meio de guerras e pestes, talvez nós possamos encontrá-la mesmo em meio às nossas notificações incessantes. Capítulo 3. A técnica da divisão estoica. Uma das armas mais poderosas de Marco Aurélio
contra a ansiedade era a divisão clara entre o que depende de nós e o que não depende. Ele refletia constantemente: posso controlar a atitude dos bárbaros nas fronteiras? Não. Posso controlar se a peste se espalhará? Não. Mas posso controlar como vou reagir a isso. Essa clareza simples funciona como um filtro que corta a ansiedade pela raiz. Hoje, você pode aplicar o mesmo raciocínio. Posso controlar a opinião dos outros sobre mim? Não. Posso controlar a economia do país? Não. Mas posso controlar minhas escolhas diárias, minhas ações, minha disciplina. Quando entendemos essa divisão, paramos de lutar batalhas perdidas. É como se a mente se libertasse de um peso invisível. Capítulo 4. A aceitação do fluxo da vida. Marco Aurélio também falava sobre o amor fati, ainda que não usasse esse termo diretamente. Ele reconhecia que a vida é um rio em constante movimento e lutar contra esse fluxo é inútil. Nas meditações, ele escreve: aceite tudo o que acontece como se tivesse sido tecido no destino para você. Isso não significa passividade. Significa agir com coragem no que depende de você e aceitar com serenidade o que foge do controle. Para ele, resistir ao inevitável só aumentava o sofrimento. E quantas vezes não fazemos exatamente isso? Ficamos remoendo situações, desejando que as coisas fossem diferentes, como se isso fosse mudar a realidade. A prática estoica é justamente o oposto. Abraçar a vida como ela é e não como gostaríamos que fosse. É nesse ponto que a ansiedade começa a perder força, porque deixamos de lutar contra fantasmas. Capítulo 8. O legado de serenidade. Marco Aurélio não viveu em tempos calmos. Pelo contrário, governou durante uma das épocas mais turbulentas de Roma e, mesmo assim, deixou como herança um livro de reflexões que até hoje guia milhões de pessoas em busca de paz. A grande lição é simples: a ansiedade e o caos sempre existirão. O que muda é como escolhemos responder a eles. Se ele, no auge do poder, cercado de ameaças por todos os lados, conseguiu encontrar serenidade escrevendo para si mesmo, nós também podemos. Tudo começa com pequenas escolhas. Desligar o celular por 1 hora, aceitar o que foge do nosso alcance, agir com coragem naquilo que depende de nós. Se este vídeo falou com você, se em algum momento você se viu refletido nas palavras de Marco Aurélio, então deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. O estoicismo não é uma filosofia morta, ele é um guia vivo, pronto para ser aplicado na sua rotina, hoje mesmo. E como Marco Aurélio nos ensinou, o verdadeiro poder não está em governar o mundo, mas em governar a si mesmo.